Normalmente no futebol os maiores clubes têm as maiores torcidas e por conta disso eles têm também os maiores estádios para acomodar as suas torcidas. O Barcelona joga no maior estádio de futebol da Espanha, que é o Camp Nou. A Inter joga no maior estádio de futebol da Itália, que é o San Siro. E o Flamengo joga no maior estádio do Brasil, que é o Maracanã. E isso faz sentido. Quanto maior o clube, quanto maior a torcida do clube, é natural que você vá atrás de um estádio maior, para você criar também uma atmosfera maior e ganhar mais dinheiro com venda de ingressos. Agora, existem alguns clubes que foram confiantes demais em relação à capacidade deles de atrair a torcida e começaram a sediar os seus jogos em estádios bem maiores do que eles eram capazes de encher. E eu não tô falando de, eles encheram metade do estádio, eu tô falando de clubes que jogam em estádios de 60 mil lugares e não conseguem botar em 1000 torcedores todo jogo. Eles realmente superestimaram a capacidade de encher os seus jogos. E são exatamente esses clubes, especificamente 5 deles, que nós vamos fazer a nossa lista de hoje do Top Clube. Eu inventei esse nome enquanto escrevi esse roteiro e eu achei que ficou bem legal a palavra Top Clube, então eu vou indiretamente chamar os quadros de lista de Top Clube agora. Dito isso, antes da gente começar a lista, não esquece de se inscrever aqui no canal. A nossa meta é terminar 2025 com 65 mil inscritos, a gente já tá bem perto disso, então se você gosta de curiosidades, de histórias escondidas do futebol, não deixa de se inscrever aqui no canal pra você não perder nada. Agora bora ver nossa lista. O Hwaseong FC. Assim como o Brasil em 2014, a Coreia do Sul viveu uma situação parecida em 2002, quando vários estádios em estado de arte foram construídos em locais sem nenhuma capacidade dos clubes continuarem usando depois. Ou seja, tem vários estádios espalhados lá pela Coreia do Sul que foram usados para a Copa e tiveram seu propósito, encheram os jogos na época, mas que não tinha como continuar usando depois. Os clubes sul-coreanos das cidades que esses estádios estavam, pelo menos uma boa parte deles, não tinha capacidade de encher esses lugares. Foi então que a diretoria do Hwaseong FC pensou: o país já tá lotado de estádios gigantescos que ninguém consegue usar, e se a gente construir mais um? E assim nasceu o Hwaseong Stadium com 35 mil lugares, que apesar do nome, não foi construído na cidade de Hwaseong com 900 mil habitantes. Não, eles realmente pensaram como que a gente pode fazer isso da maneira mais inconveniente possível e construíram um estádio numa vila próxima chamada Hyeongnam-hee, que tem só 70 mil habitantes. Ou seja, metade da cidade teria que ser apaixonada pelo clube para lotarem o estádio e, como você deve imaginar, eles não eram. E esse não é um estádio pequeno e ainda tem essa conexão com o complexo multiesportivo aqui do lado para serem jogados outros esportes como basquete e vôlei. Só que também, como era de se esperar, um estádio desses construído para um clube fundado em 2013 e que atualmente joga na 2ª divisão coreana, raramente consegue botar metade da capacidade dentro das partidas. E a vila de Hyeongnam-hee também não é de fácil acesso para aqueles que moram fora da região, o que dificulta e também desanima possíveis torcedores da cidade grande de irem ver os jogos. O Hwaseong tem uma média de 2.700 torcedores por jogo, o que coloca eles como a 3ª pior audiência da 2ª divisão coreana, mas os outros 2 clubes que estão atrás deles jogam em estádios muito menores e que fazem jus ao tamanho do clube, enquanto o Hwaseong joga nesse monstro muito maior que estádios do Brasileirão e da Premier League. ACR Messina. Talvez o clube de maior sucesso dessa lista, mesmo que ainda limitado, com vários títulos da Série B, o Messina é um clube italiano que atualmente compete na Série D, que é um nível amador do futebol italiano. Apesar disso, o clube teve algumas campanhas estáveis dentro da Série A e foi o clube também que revelou o Salvatore, que foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1990, realizado na Itália. Só que nos últimos anos eles também enfrentaram diversos problemas financeiros que foram rebaixando o clube, e sempre que eles conseguiam acesso, conseguiam subir uma divisão, eles eram penalizados com alguma coisa por falta de pagamentos e voltavam para a divisão de baixo. E é nesse contexto que a gente chega no estádio San Filippo, com capacidade para 38.722 pessoas, onde eles jogam desde 2004, substituindo o estádio Giovanni Celeste de 11 mil lugares, que é muito mais apropriado para o tamanho do Messina. E na primeira temporada jogando no San Filippo, eles terminaram de forma surpreendente na 7ª colocação na Série A, que é até hoje o melhor resultado da história do clube. Então, estádio novo, o melhor resultado da história do clube, parecia uma história de ascensão
mas é exatamente o oposto. É um contraste bem interessante para a atual média de 294 torcedores por jogo que eles conseguem colocar nesse monstro de quase 40 mil lugares. Mas olha, eles ainda estão melhores que a média de 59 torcedores que o FC Messina, o rival local da cidade, consegue pôr por partida, apesar deles jogarem naquele Giovanni Celeste para 11 mil pessoas que eu falei, ao invés de passar vergonha de ver um estádio de quase 40 mil lugares completamente vazio. Acho que deu pra perceber que o pessoal lá de Messina não é tão apaixonado por futebol, apesar de ter dois estádios, um de 11 mil e outro de quase 40 mil lugares na sua cidade. E se tem algo que o ACR Messina pode cantar vitória, apesar de estar devendo rios de dinheiro, é que pelo menos eles conseguem botar 200 torcedores a mais que o principal rival da cidade. Mas não se preocupa, porque essa lista fica ainda mais vergonhosa pra frente. Queen's Park. E não é o QPR que o nosso grande Júlio César jogou, a gente tá falando do Queen's Park da Escócia. E eles jogam no majestoso Hampden Park, que tem capacidade para 52.103 pessoas, sendo que esse estádio já teve também os seus dias de Maracanã. Na época que a segurança era só algo opcional no futebol, eles chegaram a botar 150 mil pessoas em 1937, mas não para ver o QP, e sim para ver uma partida entre Escócia e Inglaterra. E o Queen's Park é o clube mais antigo da Escócia, tendo sido fundado em 1867, ele foi até em certa época uma das melhores equipes de todo o Reino Unido. Tendo conquistado 10 vezes a Copa da Escócia, eles também chegaram 2 vezes na final da Copa da Inglaterra, quando ainda era possível jogar ali de forma unificada. Só que diferente dos gigantes do país como o Rangers e o Celtic, que têm estádios enormes, mas vencem os campeonatos todos os anos e conseguem encher a casa em todas as partidas, mesmo com o Hearts querendo resenhar o escocesão nessa temporada, o Queen's Park viveu algumas instabilidades complicadas nos últimos anos, chegando em 2017 a ser rebaixado para a 4ª divisão escocesa, bem no aniversário de 150 anos do clube. Com o tempo eles foram conseguindo se reestruturar, ajeitaram a casa, pagaram as contas e o clube subiu de novo na pirâmide escocesa e atualmente está na 2ª divisão. Além de, inclusive, uma curiosidade, foram eles que revelaram o Robertson, ídolo do Liverpool. Dito tudo isso, não é nenhum exagero dizer que é bizarro o Queen's Park jogar em um estádio com capacidade para 51 mil pessoas, atingindo a impressionante média de 1.600 pessoas por partida. Agora, em defesa deles, para a temporada atual, eles voltaram a jogar no Leicester-Hampton, que é um estádio de 992 lugares, o que deixa eles ali com uma média de 892 torcedores por partida, que é a atual pior média da 2ª divisão escocesa, onde nenhum clube tem um estádio maior do que para 12 mil pessoas. Quem sabe se eles não voltarem para a 1ª divisão um dia, eles não voltem a usar o Hampden Park. Não que eu acho que eles vão lotar, ainda assim, dada a situação atual do clube, mas que pelo menos justifique o fato de você usar um estádio de 51 mil pessoas que eles estavam usando até o ano passado na 2ª divisão escocesa. Bury FC. O outro time que compete com o Messina pelo título de clube mais relevante dessa lista é um clube histórico que você provavelmente conhece, tem 2 conquistas da Série B e também a sua melhor colocação na história da Série A, sendo um 7º lugar. E o estádio do Bari já foi mencionado aqui no clube brevemente no vídeo que eu falo sobre por que a Itália não consegue mais vencer no futebol. Eu vou deixar o card aqui pra vocês, caso vocês queiram ver essa história também. Só que o Bari talvez seja o mais destoante aqui de toda essa lista, porque vocês vão ver que eles têm até uma média de público respeitável. Só que ao mesmo tempo vocês também vão entender o porquê que ele tá aqui nessa lista. Atualmente eles jogam no estádio San Nicola, que é um elefante em cima da árvore dos estádios italianos. É o 3º maior estádio do país, com capacidade para 58.270 pessoas, só atrás de San Siro e do Estádio Olímpico, e foi construído em 1990 para a Copa do Mundo, bem no meio do nada. Com todo respeito à cidade de Bari e os seus 300 mil habitantes, mas a cidade nunca teve um clube capaz de preencher um estádio desse tamanho. Ele foi construído para a Copa do Mundo já fadado ao fracasso depois dela, e foi precisamente isso que aconteceu. Atualmente o Bari, que usa ele como casa, joga na Série B e já alcançou algumas médias de 24 mil pessoas em bons anos,
mas hoje ele se contenta com uma média de 12 mil pessoas, o que, como eu falei, é muito maior que o resto dessa lista, eu tenho que admitir, mas que ainda fica extremamente vergonhoso uma partida em casa do Bari com esse estádio de quase 60 mil lugares, com mais de 40 mil lugares vazios, fazendo com que o Bari tenha sim a torcida mais fiel dessa lista, mas que ainda joga num local completamente inapropriado, num monstro gigante construído pra Copa que tá abandonado, largado às traças e que eles não conseguem encher nem um terço da capacidade. Por isso eu achei que ele merecia estar nessa lista, apesar dele ter sido renovado em 2023, a gente ainda tá falando de um estádio de 60 mil lugares, o terceiro maior estádio da Itália, maior que estádios como o da Juventus, sendo tão pouco usado por partida. Legião FC. Óbvio que o primeiro lugar tinha que vir para um dos filhos dos estádios gigantescos construídos para a Copa de 2014. Enquanto a maioria dos estádios construídos em locais sem clubes ainda são usados para alguns jogos específicos, como derbys e finais, o Legião FC, fundado em 2006, pensou: e se eu usar o Mané Garrincha e seus 68 mil lugares como a minha casa de fato? E parabéns, eles conquistaram o primeiro título da história do Legião, o primeiro lugar de um top clube. Brincadeira, eles também venceram a terceira divisão do Campeonato Brasiliense, o que eu ainda tenho uma certa dúvida de qual dos dois títulos vale mais. Nomeado em homenagem à lenda do futebol aqui do Brasil, Mané Garrincha, o estádio chegou a ser remodelado e reconstruído entre 2010 e 2013 para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo de 2014, tendo um custo total de 900 milhões de dólares, o que na época fez ele ser o terceiro estádio de futebol mais caro do mundo, construído em Brasília, onde não tem nenhum clube de futebol à altura que pudesse aproveitar. E o estádio lotou todos os jogos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações que recebeu, mas hoje ele serve só para receber a Supercopa do Brasil e alguns jogos de adversários do Flamengo que buscam um estádio maior para gerar uma renda maior também. Hoje o Legião FC joga a segunda divisão do Campeonato Brasiliense, onde a gente não tem dados confiáveis sobre médias de público para eu falar para vocês, mas eu consigo dizer com certa confiança de que eles não enchem 1% da capacidade do estádio nas partidas. O que pode fazer assistir uma partida do Legião FC jogando em casa ser uma das experiências mais vergonhosas que você pode ter em todo o futebol mundial. Mas aí tá, clubes pequenos que jogam em estádios desnecessariamente grandes pro tamanho desses clubes. A lista até poderia incluir outros nomes como Gateshead, o SK Áustria, qualquer clube que jogue em Pyongyang, mas eu achei que esses 5 nomes eram bons o suficiente para preencher a lista e tinham boas histórias para serem contadas. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você tem alguma outra sugestão de um top clube pra gente fazer, deixa aí também, que eu tô sempre lendo os comentários e pego sugestões para fazer vídeos. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também outra forma de ajudar o clube é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É uma maneira totalmente opcional, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.